Olá, queridos irmãos, a paz de Cristo para você e para sua família, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Cenário dos Tempos. Tudo bom com vocês? Meus irmãos, é o seguinte, olha, você que é novo no canal, preste bem atenção no que eu vou falar. Nós aqui no nosso canal não levantamos nenhuma bandeira política e muito menos religiosa de igreja. Nós levantamos apenas a bandeira do Evangelho puro e simples. E o que seria essa bandeira do Evangelho puro e simples? É adentrar na palavra, né? Viver ali a palavra, e a palavra nos torna um ser diferente. A palavra nos molda a realidade do alto, das coisas do alto. Tá? Então, é dessa forma que eu considero que um cristão deve ter a sua conduta, através do mergulho na palavra, e essa palavra vai moldando dia a dia a conduta, o pensamento, a fala da pessoa. O evangelho molda as pessoas, certo? Isso não quer dizer que na igreja templo ela não é importante. Ela é importante sim, tá? Ela tem a sua importância, porque ela deveria ser uma academia de cristãos. Uma academia. Primeiro um pronto-socorro, depois uma academia. Deveria ser tudo junto, né? Você recebe as pessoas doentes do mundo, com pensamentos tortos, com condutas tortas, com, enfim, tudo torto, tudo doente e inflamado. Dentro da igreja vai se moldando, vai se curando, e depois essa academia vai preparando os cristãos para o mundo, para ser sal da terra e luz do mundo. Não viver numa bolha 30, 40, 50 anos. Viver ali com os irmãos 30, 40, 50 anos, isso não serve de nada. O evangelho tem que ser colocado no coração das pessoas através da sua conduta, do seu falar, do seu olhar, do seu agir. Muito mais é um testemunho do que a palavra. O testemunho ele arrebata muito mais pessoas do que a palavra. Certo? Então eu acredito que o templo seja importante para isso, para esse momento, onde a pessoa está vindo do mundo, precisa passar por um hospital, ser curada, tratada e depois ser treinada, ser conduzida, né? Preparada para a realidade do mundo e ser luz e sal nessa terra. Certo? Então o que a gente vê é que esses líderes não fazem isso. Nós questionamos as lideranças, não a fé de ninguém, não as pessoas que estão ali, as ovelhas. Tá? Então, meus irmãos, é nessa conduta que a gente tem aqui no nosso canal, certo? Então, você que é novo no canal, seja bem-vindo. Você que é antigo também, seja bem-vindo. Deixe seu like, compartilhe, comente. Entre no nosso canal secundário aqui na descrição, link. Telegram também aqui no link, na descrição. E caso possa, torne-se membro do nosso canal. Isso ajudaria muito o nosso trabalho, tá? Só clicar no botão Seja Membro. Muito obrigado. Olha só. A gente sabe que a Igreja Católica, ela está muito associada à comunidade internacional, tá? E quando eu falo comunidade internacional, eu falo de todas as condutas que estão sendo tomadas nesses 2, 3 anos. E aí o que ele fala? Papa defende, né, isso aqui, tá? E condena notícias sem fundamentos sobre isso aqui, ó. Tá? Então aqui vem dizendo que é muito difícil de entender como as pessoas acreditam nessa difusão de notícias sem fundamentos, né? Que o negócio aqui, ó, que isso aqui é a única coisa que temos. Então quem fala isso aqui não está sendo correto e tal. Mas ele foi muito mais profundo do que isso. Olha o que ele falou. Vou até aumentar aqui para vocês lerem comigo. A PAN nos impõe uma espécie de cura da realidade, que requer enfrentar o problema e adotar os remédios adequados para resolvê-lo. Que remédios são esses? Que problemas são esses? O que o senhor quer dizer, senhor Pontífice Papa Francisco? Você está atiçando os líderes globais? Você está deixando uma mensagem para os líderes globais? Você está convocando os líderes globais? Qual é a sua intenção de chegar e falar isso aqui? Que requer enfrentar o problema e adotar remédios adequados a resolvê-lo? Né? O que o senhor quer dizer com isso, senhor Pontífice? É isso mesmo? É uma ameaça? É uma ameaça? Isso aqui? Uma ameaça? Certo?
Então, o que a gente vê é isso, né? Uma igreja totalmente associada, ligada, tá, à comunidade internacional. Certo? Ok? E aqui, ó, Francisco, construtor de pontes em nome da fraternidade. Para quem não sabe, meus irmãos, a gente sempre fala aqui, o Papa Francisco mais um imã, que eu sempre esqueço o nome dele, eles estão à frente da construção de uma ideia de religião abraâmica global, onde, através da fraternidade, islâmicos, cristãos e judeus, além de outros que podem também ser enxertados nisso, viverão numa fraternidade humana, né? Todo mundo feliz, todo mundo, sabe, unidos com essa ideia da humanidade à frente de tudo. Humanidade à frente de tudo. Até porque é muito complicado, né? Você ter uma unidade religiosa entre judeus, cristãos e islâmicos. Judeus, vocês sabem o que eles pensam de Jesus. Islâmicos também. Para que eu tenha uma convivência religiosa com islâmicos e judeus, eu tenho que deixar minha fé em Cristo de lado. Porque um judeu jamais vai aceitar que Jesus é o Messias, que Jesus é Deus. Jamais eles vão aceitar isso. Isso é uma blasfêmia das grandes, tanto que os levaram, né, a matá-lo. Certo? Então, meus irmãos, é essa situação. Não tem como ter uma unidade religiosa entre as três, senão afastar Cristo dessa situação. Aí colocamos Deus, né, o Criador, como o Deus das três religiões. Aí dá. Só que o cristão sabe, tá, que o único caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo. O Verbo, no início, estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo, e tudo foi criado por ele e para ele, e sem ele nada foi criado. João 1. Então, aqueles que acreditam que Jesus é só o Filho de Deus, você vai ter que ler a palavra. Leia João 1. Nós acreditamos que Jesus tem a mesma substância. Jesus é Deus junto com o Pai. É claro que lá tem a hierarquia. Pai e Filho. Como o ser humano foi convidado, né, a repetir a hierarquia que tem no céu. Nós só repetimos aqui. Pai e Filho, hierarquia. Filho respeita o Pai. Mas não quer dizer que o Filho não seja igual ao Pai. Não tem a mesma substância do Pai. Não tem a mesma representatividade do Pai. Não seja igual ao Pai. Isso não quer dizer nada. Tem a hierarquia. Então os judeus rejeitam isso, sabe? De uma forma que fizeram o que fizeram. Entendeu? Então a ideia do Francisco, que já está, né, atuante, é muito forte. Olha só aqui, ó. A casa dos irmãos abraâmicos. Deixa eu ver se eu encontro assim. A casa dos irmãos abraâmicos em Abu Dhabi. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Deixa eu ver essa aqui lá do Vaticano mesmo. Vou abrir aqui. É mais ou menos isso. Você tá um pouco borrado, mas é mais ou menos isso aí, tá? Então temos aqui um templo judeu, uma igreja lá no fundo e uma mesquita islâmica. E no centro vão ter vários anfiteatros para um encontro ecumênico. Então o Papa Francisco, junto com esse imã, que eu esqueço o nome, eles estão à frente desse projeto. Tanto o projeto físico quanto o projeto humanitário por trás de tudo isso. Tá? E essa imagem é lá do Vaticano. Olha só. Vou entrar aqui no site do Vaticano. Tá aqui, ó. Olha só. Cristãos, judeus e muçulmanos juntos na casa da família abraâmica, em Abu Dhabi. Você entendeu? Então, essa situação da fraternidade humana, ela é muito latente nessa época da Igreja Católica. Tá?
Então, o Papa Francisco começou tudo com uma viagem lá no Iraque, para visitar lá o zigurate de Ur, onde tinha oferendas pagãs daquela época. Então o Papa foi lá dentro e fez um encontro ecumênico lá dentro. E dali começou todo o planejamento da casa abraâmica. E sempre com o alicerce da humanidade, da fraternidade humana, né? Então, o que eu acho disso? Eu acho algo muito perigoso, porque se colocarmos a humanidade só pela humanidade acima da busca das coisas do alto enquanto comunidade, certo? Essa irmandade, fraternidade, humanidade, ela tende a ter atritos, tende a ter problemas. Um grande exemplo é quando você está conectado a Deus, certo? Você está com uma intimidade com Deus, a sua forma de pensar muda, a sua forma de agir, a sua forma de tratar as pessoas, a sua forma de falar, a sua forma de tudo muda. Você se torna um outro ser humano. Um outro. E quando você vive só pela sua humanidade, só por você, só para seguir as suas coisas carnais, também você fica um outro ser humano. Com pensamentos carnais, com sentimentos carnais, com ações carnais, com palavras carnais, com pensamentos carnais. Então, quando decidimos, né, termos a proximidade só pela humanidade, nós tendemos realmente a seguirmos todos os prazeres, todas as influências carnais que está aí pelo mundo. Se nós não passarmos pelo filtro que é Deus, para que nós nos tornemos, cada vez mais parecidos com Deus, nós tendemos a ser cada vez mais humanos carnais. E isso realmente é algo que um cristão ele tem que deixar de lado. Esse mundo carnal, pensamentos carnais, sentimentos carnais, tudo tem que ser deixado de lado. Tá? Então, meus irmãos, o que nós estamos percebendo é uma construção de uma religiosidade carnal, onde a humanidade está acima de tudo e provavelmente, presta bem atenção, provavelmente vai chegar um momento onde eles vão chegar ao ponto de dizer que os seres humanos se bastam. Os seres humanos se bastam. Se você entendeu, né, o que eu quis falar, então você está realmente desperto para tudo isso que pode vir a acontecer. Certo, meus irmãos? Então essa é a notícia que eu queria trazer para vocês. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário, compartilhe. Deus abençoe, até a próxima e tchau, tchau.